Hoje, na aula de princípios econômicos, nós vamos ver o setor secundário, tá? O setor secundário é o setor da indústria, da transformação. Então, vamos ver os objetivos da nossa aula. Então, compreender o papel do setor secundário na economia e sua importância para o desenvolvimento social e produtivo. Identificar como ocorre o processo de transformação da matéria-prima em produtos industriais e o conceito do valor agregado. Também aplicar, aí no caso, noções básicas de cálculo de custo, preço e lucro para compreender a dinâmica econômica do setor industrial. Então, vamos ver aqui que na aula passada a gente viu o setor primário, que ele fortalece os recursos naturais, envolvendo aqui a sustentação da economia, né, envolvendo os produtos da agricultura. Isso a gente viu na semana passada. Então, vamos entender como esses recursos eles são transformados em produtos que utilizamos no nosso dia a dia. Então, é o que acontece com o setor secundário, responsável pela industrialização, ou seja, pela conversão dessa matéria-prima, foi retirado lá da lavoura, né, os produtos que são extraídos do meio natural, para o consumo e também bens de capital. Então, é isso que nós vamos ver. Já entrando aqui na fase dos valores realmente criados, o setor secundário é o setor da indústria, também chamado setor da transformação. Se a administração é sobre eficiência, então a indústria é o lugar onde a eficiência se torna um produto, tá, gente? Pense no algodão. O algodão, ele faz parte do setor primário, que nós vimos na aula passada. Então, esse algodão, o que nós podemos produzir com o algodão? Então, ele é colhido, né, é um commodity, ele é um commodity, no caso, é um produto básico, geralmente é de origem primária, então, matéria-prima, ou com baixo grau de industrialização, que tem suas características uniformes. Então, independentemente de quem o produziu ou de onde ele veio. Então, a plantação de algodão é um deles. Na cidade de vocês, tem produção de algodão? Plantação de algodão? Não? Então, se você tentar vender um fardo de algodão na rua, a maioria não vai querer. Por que será? Então, ele vai querer saber como, né, o que fazer com aquele algodão. Ele é um algodão vegetal, né? Então, qual a função da indústria nesse caso? Então, a indústria vai fazer o quê com esse algodão? O que vocês acham? O que dá para fazer com algodão? Isso mesmo, isso mesmo. Aham. Isso. Aham. Por exemplo, aí a camiseta do colégio ali, ela também parte dela, da confecção ali é um produto, né, sintético, além do algodão. Então, a função do setor secundário é pegar essa matéria-prima, o algodão, e transformá-la em algo útil, como uma camiseta. No caso, é um exemplo, né? Daí temos as camisetas que são puro algodão, 100% algodão. Então, o setor secundário ele é um conjunto de atividades que transformam a matéria-prima em bens manufaturados, que são produtos acabados ou intermediários, que é, no caso, a camiseta ali que eu mostrei para vocês. Então, o valor agregado. Aqui é importante, porque vai envolver um pouquinho de matemática, tá, pessoal? Então, quem é bom aí na matemática, vão lá se espertar para poder resolver as situações aqui, falando do valor agregado. Por exemplo, 1 quilo de algodão, ele tem um valor X.
A camiseta feita com esse algodão tem um valor Y, onde Y é muito maior que X. Então, a diferença entre Y e X é o valor agregado pela indústria. Isso aí é uma analogia, né, falando aqui do que se produz. Agora, exemplo real, o algodão, né, versus a camiseta. Primeira etapa, o setor primário é lá onde foi o produtor rural, ele colheu o algodão e o vende para uma indústria de fiação. Então, o algodão ele é cotado em arrobas, tá? E transformado aí num valor né, básico, pelo menos, para ter a produção. Então, a produção é algodão em pluma, que seria matéria-prima, medida em arroba, no Brasil, né, tem aproximadamente 15 quilogramas. O preço médio da arroba do algodão em pluma, no segundo semestre lá de 2024, é de 130, tá? Por arroba de algodão. Ainda continua mais ou menos esse valor agora em 2026, tá? Não teve alteração assim, muito significativa. O cálculo da matéria-prima por camiseta, uma camiseta básica de algodão, aí usa em média 200 gramas de pluma de algodão, olha só a quantidade. E uma arroba, que aí corresponde a 15 quilogramas, seriam aí, então, 15 mil gramas. 15 mil gramas dividido por 200 gramas por camiseta, dariam 75 camisetas. Então, o custo de algodão primário na camiseta é de R$ 1,73. Então, a gente imagina, para a confecção, ela é bem complexa, confecção, mas mesmo assim, o valor ali é pouco que a indústria ali ela vai repassar, né, tanto para o agricultor como mesmo para a indústria ali para confecção. Então, por camiseta, tá, gente? E daí ela é vendida por um preço bem maior, né? É uma camiseta simples, básica, né, que não tem ali muita coisa de adesivos ou coisas assim relacionados ou à marca, ela gira em torno de quanto? Quanto que vocês acham que seria uma camiseta vendida hoje no comércio? E olha só, ali o preço da camiseta de algodão, sem marca, nada, né? Não estamos falando em marca, claro que daí, dependendo da marca, vai ser um valor bem maior. Ali está R$ 1,73. Tá? Então, veja a diferença de valor. Então, a etapa aqui do setor primário, o setor, ele faz essa produção ali, ó, que a gente viu. Deixa eu voltar aqui. O setor, a indústria, a fiação, a tecelagem, daí tem a tinturaria, a confecção, olha quantas etapas ela vai passar. Vai transformar a pluma em fios e o fio em tecido, e o tecido em uma camiseta. Então, ela passa por um processo. E ainda se tem uma tinturaria ali, alguma coisa remetendo a alguma marca, ele se torna bem mais caro. Agora, a camiseta básica, que nós chamamos de bem de consumo, não duráveis, com o custo no atacado, o preço de venda de uma camiseta básica no atacado para uma loja de varejo é significativa maior. Ó, tem aí um valor maior, né? Um preço de venda da camiseta no atacado é de R$ 15. Então, aí chega algumas lojas, né, dependendo da marca, por bem mais, como vocês mesmos falaram ali, os valores bem maiores. O cálculo do valor agregado pela indústria. Então, seria o valor agregado bruto pela indústria, pela fábrica, e a diferença entre o preço que ela vende e o custo direto da matéria-prima, que ela comprou, né, do produtor. Então, seria o valor do Y menos o X. O que é o Y aqui? São os R$ 15. E o X é o quê? É R$ 1,73. Então, qual é o valor agregado se eu fizer essa subtração ali? Quem é que faz rapidinho para nós? Deu quanto essa diferença aí, pessoal? Eu vou ampliar aqui a tela para vocês fazerem, tá? Vamos lá.
Ok, isso aí, isso aí. 13,27, muito bem. Esse é o valor agregado, então. Vamos lá para uma situação. Eu vou pedir para vocês agora prestarem atenção, porque aqui vocês vão ter que fazer alguns cálculos, tá? Então, vocês vão aplicar a matemática para calcular o custo total da produção de uma camiseta e definir o preço de venda mínimo para garantir a margem de lucro de 50%. O que seria os 50%? Seria a metade, o dobro? Seria metade, né? Metade do valor dela. Então, dados fixos e variáveis. Vamos ver o cenário ali. Nós temos aí o custo da matéria-prima do algodão como R$2 por camiseta, o custo de mão de obra e energia R$5 e o custo de acabamento sendo R$1. Tá? Pensem em uma camiseta. Então, R$2, R$5 e R$1. Então, já conseguimos confeccionar ali a camiseta. Então, ali eu quero uma margem, uma margem de lucro de 50 sobre o custo total. Isso daria quanto? Isso, margem de 50% de lucro sobre o custo. Ali o total deu quanto? R$8, né? Então, matéria-prima, mão de obra, energia, acabamento, que vocês viram, deu R$8. Ok, tudo certinho até aí. Daí você custo total vezes 50%, que é o lucro desejado. Esses são esses R$4. Em que corresponde, esse 50% corresponde a 0,50. Lembre que a porcentagem tem que transformar em número decimal, tá? Para você calcular ali, se for calcular, fazer a conta no caderno. Agora, se for usar a calculadora, né, dá para fazer direto. Ok? Então, deu certinho ali os 4 que vocês falaram. Então, agora, o cálculo do preço de venda mínimo. O que vocês acham que dá para vender? Preço de venda é o custo total mais esse lucro. Então, saiu 8 mais 4. Dá quanto? Tá, saiu 12. Então, vocês já sabem que o preço de venda seria quanto? No mínimo esse valor, né? No mínimo. Daí a gente sabe que tem muita empresa que cobra bem mais porque vai colocar ali, de repente, até uma marca, né? Algo parecido. Então, vocês acabaram de aplicar a matemática básica para formar o preço de um produto industrial. Olha só. Então, dá para pensar também, fazer relações com o que vocês estão aprendendo e envolvendo aí a matemática. Certo? Agora, a indústria, ela agrega valor porque ela usa o quê? O trabalho, que é a mão de obra para operar máquinas, o capital, que é o investimento em máquinas e também na fabricação do produto, e também tecnologia, né, que são os processos eficientes e inovadores para melhorar sempre esse produto. Então, além da indústria de transformação, o setor secundário ele inclui a construção civil e também a produção de energia. Então, esses outros dois, nós vamos ver em outro momento, em outra aula, vamos falar um pouquinho mais sobre construção civil e também sobre a produção de energia. Por quê? Pode ser que você venha trabalhar, né, como um técnico em administração nessas outras áreas. Então, para um técnico de administração, entender a indústria é entender a cadeia produtiva. Então, como se dá? Já vimos que essa faz parte do setor secundário.
As indústrias, elas não operam sozinhas, a gente sabe, elas se alimentam umas das outras. Então, vamos classificar as fábricas em 3 níveis. Então, a indústria de base, que é o início da transformação, a indústria de bens de capital, que é quando acontece a fabricação fabricando, né, as ferramentas para fazer a produção, a indústria de bens de consumo, chegando ao cliente final. Então, nós temos essas 3 ali como uma classificação das fábricas em forma de níveis, tá? No caso, a transformação. A indústria de base, que é o início da transformação, seria transformar as matérias-primas brutas em insumos básicos que serão usados por outras indústrias. Então, é o alicerce, é o início. Por exemplo, a siderúrgica transforma minério de ferro, que é primário, em aço e ferro fundido. Petroquímica transforma petróleo, que é primário, em plástico, fertilizantes e combustíveis. Então, nós temos aqui uma sequência do setor primário para o secundário. Então, são indústrias que exigem altíssimo investimento inicial e consomem muita energia. Então, a gestão de insumos ela é bem mais complexa do que a gente imagina. A indústria de bens de capital, que é fabricando as ferramentas, ela produz máquinas, equipamentos, aquelas máquinas que são utilizadas no meio da lavoura. Ferramentas e infraestrutura de outras indústrias, elas usam também para produzir, né, outras máquinas. Exemplo, máquinas e equipamentos pesados, tratores, escavadeiras, os robôs e linhas de montagem para as indústrias automobilísticas, daí temos o torno mecânico, as fresadoras também, elas fazem parte desse mesmo exemplo ali. O foco é um projeto sobre medida, então alta precisão de durabilidade do produto, o cliente é sempre outra empresa, pense aí que ele sempre vai ser o foco, né, da indústria. E temos também a indústria de bens de consumo, então chegando ao cliente final, que produz os bens que vão diretamente para vocês, no caso, os consumidores finais, e temos aí uma divisão importante de bens duráveis, que têm vida útil longa, por exemplo, os carros, geladeiras, televisores, móveis, eles exigem alto investimento de marketing e também de assistência técnica, então é necessário ter um investimento nessa área. Bens não duráveis, semiduráveis, que têm vida útil curta, como alimentos processados, bebidas, as roupas, os calçados, os medicamentos, então exigem alta rotatividade. Então é necessário sempre cuidar aí as datas, né, de validade, a data que foi feito, a data que vai vencer, e a gestão de validade de distribuição rápida também do produto para essas empresas que vão revender. O foco é entender o mercado, a moda, a necessidade de consumir e ter uma logística de distribuição extremamente eficiente. Então, a indústria de bens de consumo é a que vai determinar ali exatamente o lucro que eles vão obter à medida de que vão produzindo. Resumindo, então, o setor secundário é um dos 3 grandes setores da economia. Então, junto com o primário e o terciário, que nós vamos ver aí numa próxima aula, provavelmente depois do recesso, né, depois das férias, e tem como principal característica a transformação da matéria-prima em produtos acabados ou semi-acabados. Então, é essencial o setor da indústria e da manufatura. Então, ele sai ali, a produção sai da lavoura, passa pelo meio industrial e depois ele é revendido, é vendido, né, para a parte comercial ou até mesmo outras indústrias que vão transformar esse produto. Pessoal, o setor secundário, então, ele é responsável por transformar recursos naturais em produtos industrializados. Então, agregando valor e também movimentando toda a cadeia produtiva. Então, ele depende do setor primário para obter matéria-prima e do setor terciário para distribuir e comercializar os produtos. Então, assim, a gente vai compreender o funcionamento da indústria. Pensem aqui num processo, né?
é essencial que entender como se formam os preços, o lucro, o crescimento da economia de um país. Então, é importante sempre ter essas noções básicas da matemática, custo, receita, lucro, como se organizam ali esses cálculos que nós vimos hoje, são essenciais para um técnico em administração, tá? Temos uma atividade para fazer, que está postada no Classroom, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou dar um tempo aí para vocês fazerem, depois a gente vai chegar a fazer a correção. Vou mostrar aqui. Então, está na disciplina de Princípios Econômicos. Postei lá essa apresentação que eu mostrei para vocês, e aqui nós temos a atividade, ó. Eu vou deixar a atividade na tela para vocês poderem fazer. Deixa eu aumentar aqui. Ela é da aula, é sobre a aula de hoje. Então, são 2 questões objetivas e depois temos uma para elaborar e responder uma questão sobre o setor secundário, industrial e transformação. Então, primeiro, vocês vão responder essas 2, vão chegar ali a uma resposta e depois vão elaborar aqui e responder uma questão do setor. Fazer, né, ou elaborar uma questão ali a partir do material que está postado, ou da aula aqui que eu acabei de falar com vocês, de conversar com vocês. Ok, pessoal? Vou deixar aqui as 2 questões, alguns minutinhos para vocês fazerem e a gente corrigir. Olá, pessoal. Então, fizemos as atividades lá ali de princípios econômicos que estão postadas. Não esqueça aí de elaborar também e responder a questão sobre o setor secundário, industrial e transformação, ok? Então, até a próxima.